profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, está dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel, e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. E se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Feche os seus olhos. Tenha a liberdade de falar com o Senhor agora, agradecendo a Ele. Agradecendo a Ele por esta palavra. Agradecendo a Ele pelo mês de janeiro, pela sua família, pela sua igreja. Agradecendo a Ele porque Ele tem te dado vida. E a vida que Deus tem te dado não é uma vida qualquer. A vida que Deus tem nos dado é uma vida com abundância. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, maravilhoso, agradecemos ao Senhor por esta manhã. Já estamos na tua casa, não só na tua casa, mas na presença maravilhosa do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de vir até a tua casa, de estar na tua presença, de cantar louvores ao nome do Senhor, de expressar tudo aquilo que o Senhor representa, tudo aquilo que o Senhor é para a nossa vida. Mas agora, Deus, diante desta palavra tão rica, poderosa, maravilhosa, viva, eficaz, nós estamos agora para sermos confrontados por ela, porque eu creio que a palavra do Senhor vai falar aquilo que eu sou, ela vai dizer aquilo que eu sou, ela vai dizer aquilo que eu preciso, ela vai confrontar o pecado que é tão de perto, me rodeia meus irmãos, mas não só vai confrontar, ela vai curar, ela vai transformar, ela vai vir de encontro para ser a espada de dois gumes, penetrante, cortante, a espada que arranca o câncer do pecado nesta manhã. E eu creio 100% que não só a tua palavra vai falar, mas o teu Espírito vai usá-la
para ela poder ministrar na nossa vida. E nós não vamos sair daqui da mesma forma que adentramos. Nós vamos sair daqui diferentes, transformados, limpos, avivados, com a visão aberta, com coração alegre, com coração ardendo em chamas e sabendo que Tu és bom todo o tempo. Obrigado, Senhor. Fala conosco mais uma manhã de domingo, mais uma vez que nós nos reunimos nesta casa, não só aqui, mas todos os momentos eu te peço que abrimos a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Quem pode assentar o Senhor glorificando a Ele e adorando, por favor, em nome de Jesus. Queridos, muito me alegro nesta manhã. Estamos reunidos na presença do Senhor, não só na presença do Senhor, mas para ouvir a Sua palavra. E nós estamos aqui nesta manhã diante de um texto muito conhecido por todos nós. A palavra do Senhor aqui nos fala, nos dá a entender que o capítulo 3, versículo 1 fala que havia um homem importante no meio dos fariseus, um homem que sabia a palavra de Deus, um homem que sabia a Torá, que sabia os mandamentos do Senhor. E este homem foi ter de noite com Jesus. E diz que ele foi ter de noite com Jesus, e por este motivo que ele foi ter de noite com Jesus, ele começou a querer entender aquilo que Jesus estava pregando. E ele não só quis entender aquilo que Jesus estava pregando, mas ele desceu realmente falando aquilo que Jesus que Jesus representava. Jesus era mestre. Jesus, ele explicava todas as palavras do reino de Deus. E ele disse assim: mestre, eu sei que o Senhor é mestre, é rabi, e ninguém pode falar desta maneira que o Senhor fala se não fosse enviado por Deus. E aqui diz ainda mais no versículo 2, porque ninguém pode fazer sinais miraculosos da mesma forma que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E aí Jesus começa a dizê-lo, eu posso dizer aqui, e entender de uma forma como se fosse uma parábola. E ele diz que em verdade era preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E começa esse questionamento maravilhoso com Nicodemos, e no final de todas as coisas sabemos muito bem que Nicodemos não entendeu nada. Jesus disse: olha, se você não está entendendo as coisas naturais desta terra, como que se eu começar a falar das coisas espirituais, das coisas celestiais, você vai então crer. E Jesus então abrindo mais para que ele pudesse entender o que era a missão de Jesus como mestre, como Senhor, mas não só como mestre, como Senhor, mas como Salvador. Jesus pôde então no versículo 13 abrir bem mesmo o entendimento e falou: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem, que primeiro veio do céu. E ele usou aqui no versículo de número 14, irmãos, uma história importante que é o cerne desta mensagem que eu queria pregar com vocês, que está registrado lá em Números capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9, quando o povo de Israel, que estava peregrinando no deserto, eles viram o livramento de Deus, mas uma altura, quando Deus mandava o maná do céu, que nós sabemos muito bem que é parecido, bem semelhante a uma pipoca, não é? Bem macio, mas também não poderia ser guardado para o outro dia, que era a provisão de Deus para eles, quando estavam no deserto, de tantas provisões que Deus mandava. Eles começaram, lá está dizendo, a queixar, a murmurar, começaram a enraivecer contra, não só Moisés, que era o líder, mas contra Deus, porque eles não queriam continuar comendo maná. Eles estavam saciados, é claro, por causa do maná, mas eles queriam comer coisas diferentes todos os dias, e por esta maneira que eles se expressaram enraivecidos contra Deus, lá está dizendo, e contra Moisés, o Senhor então avisou Moisés para que ele fosse e avisasse ao povo de Israel que o Senhor enviaria serpentes, e não seria uma ou duas, enviaria serpentes, e essas serpentes iriam picar o povo de Israel como a justiça de Deus, o cobrar de Deus, porque eles estavam murmurando, queixando a provisão de Deus. E aí Deus fez dessa forma, as serpentes saíram, vieram e começaram a picar os israelitas, e todos aqueles que eram picados morriam, mas eles, por ver tudo isso e por serem cobrados de Deus, eles começaram a quebrantar os seus corações e chegaram até Moisés e pediu Moisés para interceder
a Deus, para que Moisés pudesse pedir a Deus para cessar aquela cobrança de Deus, que eles não iriam mais murmurar. E Moisés então orou a Deus, e Deus falou assim: Moisés, então eu vou dar livramento ao meu povo, você vai e funde então uma serpente parecida com essa que está rastejando pelo chão, picando o meu povo, uma serpente de bronze. Pega uma haste e coloca essa serpente sobre esta haste, e todo aquele, quando você levantar esta haste com a serpente, olhar para a serpente, então eles serão curados, por mais que ainda eles não tivessem morrido, mas estavam vivos, envenenados pelo veneno da serpente. Quando olhassem para a serpente que estava na haste, eles eram curados. Então Deus começou a dar livramento. Jesus disse aqui: olha, Nicodemos, você não conhece, mas aquele que veio lá do céu é aquele que primeiro estava no céu. E da mesma forma, versículo 14, que Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem, Jesus falando dele, que era o Filho de Deus, que o Filho do Homem seja levantado. E aí o versículo 15 fala: para que todo aquele que nele crê, quando da mesma forma que olhar para a serpente, olhar para o Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E um dos versículos mais maravilhosos deste diálogo, ou dessa afirmativa de Jesus, está aqui no versículo 16, que para os estudiosos e para você e para mim tem que ser tido também como o coração da Bíblia. Jesus então disse: para que todo aquele que olhar para o Filho de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira pergunta que vem ao meu coração, que pode ter brotado aí dentro de você, que está neste versículo de número 16, é: o que é importante nós observarmos aqui? É claro que se nós pararmos só nessa primeira parte, podemos dividir em 3 partes o versículo 16, nós vamos só na primeira parte ficar aqui pregando, falando, segunda parte dá outro sermão, a terceira dá outro sermão. A Bíblia ela é rica, mas o importante nós destacarmos aqui a expressão do versículo 3, que diz assim: que Deus deu o seu Filho unigênito. O que Deus então deu? O que Ele expressou através deste dar? Como que Deus deu? O que vem a nossa afirmativa, a resposta é que Deus deu o seu Filho. E Ele deu não de uma maneira qualquer, não de uma maneira igual às demais maneiras que os outros povos vizinhos de Israel faziam sacrifício aos seus deuses, não. Mas Ele deu o primogênito dele, o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Mas não foi uma morte qualquer que os outros deuses faziam. Outro dia foi citado aqui a maneira pelo qual Abraão, quando ele foi com seu filho Isaque, isso também é uma tipologia, um simbolismo, é a comparação da morte de Jesus. Os outros povos também faziam, sacrificavam seu filho primogênito, dando para os deuses em sacrifício, não é? Para que pudesse poupar não só ele, a sua casa e toda a sua nação. Então os povos pagãos faziam isso aos seus deuses. Agora Deus vem e dá o seu filho primogênito, não de uma morte qualquer, mas a morte de cruz, a morte mais dolorosa, a morte mais horrenda, horrível daquela época. E eu queria realmente meditar com vocês neste versículo de número 14 e o 16 sobre este dar de Deus. O porquê que Deus escolheu dar a Jesus, e não foi dar, Ele não deu de uma maneira qualquer, Ele deu ele para morrer uma morte. A morte era a morte de cruz. Aleluia! Se nós olharmos para esta morte de Jesus, para este dar de Deus, do seu Filho unigênito, para quê? Para resgatar a mim e você e a toda a humanidade. Nós vamos ver que existem pelo menos 3 momentos importantes do sofrimento. Eu quero falar sobre o sofrimento de Jesus, não baseado neste tema, baseado, daqui a pouquinho eu vou falar do tema, mas baseado não do momento que nós olhamos no Apocalipse capítulo 1, que estamos presenciando um Cristo glorificado. Hoje, nesta manhã, eu não quero falar de um Cristo glorificado, mas eu quero falar de um Cristo que morreu no meu, no seu lugar,
lugar e que sofreu muito para uma grande conquista. A morte de Jesus não foi em vão, a morte de Jesus não foi de uma maneira qualquer, sem objetivo, sem propósito. A morte de Jesus teve propósito, e o propósito foi para nos tirar da morte, nos dar vida e vida eterna, aleluia. Mas esta morte, neste momento, ou os momentos de sofrimento, quero falar um pouquinho de sofrimento, de que Jesus passou, nós vamos perceber que a cruz é o maior ápice do sofrimento, mas para chegar até a cruz, não é? Ele sofreu primeiro, chamado peso físico da cruz, e este peso físico começou lá no capítulo 22, 39 e 46, foi o primeiro momento que Jesus começou a sofrer, quando ele chega no jardim, ou no lugar onde tinha muitos olivais, muitos pés de oliva, chamado Jardim das Oliveiras, que nós sabemos muito bem que chama-se Getsemane. E ali no Getsemane, no lugar onde as pessoas colhiam, né, as olivas e prensavam ali naquele lugar para dar o azeite, através da prensa, nós podemos perceber que foi o primeiro lugar que Jesus começou o seu sofrimento físico para chegar até a morte de cruz. E quando ele estava ali naquele lugar chamado Getsemane, irmãos, ele orava a Deus. É o primeiro ponto que nós temos que entender, que não importa o que passamos, se estamos no momento bom, vamos agradecer, mas se no momento ruim, vamos também orar, e orar pedindo a Deus livramento para as nossas vidas. Jesus começou a orar, Jesus ele não descansou, ele não tranquilizou, não, pelo contrário, ele foi para a oração. É o primeiro começar do sofrimento físico que a cruz demonstraria para ele como seria. Neste momento físico de sofrimento, ele foi para o Getsemane, e na oração dele, ele pedia a Deus para passar aquele momento ruim, ele pedia a Deus para livrá-lo. Mas este pedido que ele fazia para Deus começou a trazer um estresse, uma agonia muito grande. Segundo os médicos, a internet tem muito falando sobre isso, o fenômeno é chamado de hematidrose. Esta hematidrose é um estresse profundo quando a pessoa passa e começa a arrebentar os vasos aqui nos pelos do corpo todo, capilares, e estes vasos vão arrebentando por causa da pressão interna que a pessoa está sofrendo de estresse. E isso que aconteceu com Jesus. Ele orava e a agonia era tão grande que ele sentia que os pequenos vasos aqui capilares perto dos cabelos, do corpo todo, ele começou a sentir eles estourarem por causa da pressão que ele já estava passando quando orava. E esta pressão, irmão, quando ele orou, estourou estes vasos e misturou com suor. E a Bíblia fala que quanto mais Jesus orava e se agoniava, Jesus suava sangue misturado com suor. E isto foi a agonia de Jesus. Mas o interessante que neste momento físico de sofrimento de Jesus, ele não pedia a Deus só para poder livrá-lo daquele momento difícil, mas ele pôde entender na oração e na comunhão que ele teve com o Pai, que o Pai é que deveria fazer a vontade dele acima da própria vontade de Jesus. Por isso que quando ele estava orando, suando gotas de sangue, estava tendo esse estresse muito grande, que ali dentro dele, através das substâncias químicas que reagiam dentro da sua veia e da pressão do sangue, por causa daquele estresse que ele passava, ele dizia: Pai, então não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor, aleluia. E neste sofrimento todo, queridos, nós podemos perceber que os médicos falam que não era só um suar de sangue qualquer, mas ele sentia dores, muitas dores em todo o corpo, dores fortes, e esta dor foi tão intensa, misturado com sair o sangue junto com o suor, que causava a desidratação. Então ele começou a passar por um processo de pressão muito grande, que veio ele a estourar vasos dentro dos seus capilares, aonde estão, né, os pelos, onde estão, né, todos os pelos no corpo. Mas ele também começou a suar, e a suar intensamente, sentindo dores quando ele recebia essa pressão, não é, física. Mas também Jesus começou a ficar desidratado naquele momento. Sofrimento físico, querido, que nós
percebemos, e querida, do Getsemane é acompanhado também, logo depois, é acompanhado por açoites. Jesus, ele não passou só o sofrimento da agonia do Getsemane, mas o sofrimento físico dele foi acompanhado por açoites. Que açoites eram esses, pastor? Quando eles vieram e o prenderam e levaram ele para ser julgado num lugar chamado Sinédrio. Sinédrio era um lugar onde os sacerdotes e as pessoas mais importantes daqueles segmentos políticos religiosos, que eram os fariseus, saduceus, os doutores da lei, formavam o Sinédrio, e tinha um sumo sacerdote que comandava. Isso estava ao lado do templo, isso fazia parte do templo, ou seja, qualquer ordem de problema espiritual em Israel se julgava no Sinédrio. Quando trazia a pessoa culpada por blasfemar contra Deus, por fazer qualquer coisa errada, ele era levado para o Sinédrio, e lá eles julgavam a ele. E lá está escrito também, querido, segundo Deuteronômio, que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês. Lá está escrito em Deuteronômio 25, agora achei, 25 versículo 3, que já era uma norma. Quando duas pessoas brigavam e tinha errada, aquela pessoa que errou, o que não era sentenciado, que não errava, ela era absorvida, mas quem errava, aquela pessoa tinha que passar por açoites. O que era esse açoites? Esses açoites, irmão, aquela pessoa recebia 40 chibatadas, mas ela não podia ficar com 40, ela tinha que receber 39, porque se ela recebesse 40, quem estava batendo nela recebia a maldição da pena que aquela pessoa. Então eles chegavam até as 39 e depois começava a contar de novo, 1, 2, 3, 4, e passava por açoites. Por isso que Paulo fala que quando ele foi preso por Cristo Jesus, ele passou por 4 açoites, de 39, porque não se contava a 40. Se batesse a 40, acabava os açoites, e ali a pena da pessoa já era cumprida. Jesus passou por esses açoites, por esse açoite. Jesus, ele foi chicoteado, depois de ser julgado, esbofeteado, cuspido. Ele passou por tanta coisa, passou por coisas ridículas, xingaram ele, blasfemaram dele. Jesus foi levado para um lugar onde tinha um mastro bem grande, e ali naquele lugar amarrava-se a pessoa culpada, e ali começavam a chicoteá-lo. Esse chicote, queridos, interessante, era feito de 8 tiras de couro, amarrava-se pedaços de metal, e na ponta colocava ossos de animais bem afiados. Então todas as vezes a pessoa tinha que ficar, a primeira posição é ficar de joelho, e ela era amarrada naquele tronco ou naquele mastro, de costas para cima, de joelhos e a face para a terra. Por quê? Porque todas as vezes que batia, primeiro pegava neste lugar lombar, e depois raspava e pegava na cabeça. Então imagina, a primeira já começava a cortar, segunda, lá na 10ª já estava todo dilacerado. Aí depois que num certo momento, se não chegasse ainda a 39, eles mudavam ele de posição, que ele ficava em pé, e amarravam ele, e ele tinha que ficar com a frente virada para o carrasco, que era o soldado ou a pessoa que batia. E eles então continuavam até 39. Se aquela pessoa não morresse ali por causa da hemorragia, por causa da febre interna, continuava 1, 2, 3. Então Jesus, ele passou o sofrimento dos açoites, ele foi açoitado. Está no capítulo 15 de Lucas. Ele não só foi açoitado, mas Jesus, depois que açoitaram ele, que ele já estava quase para morrer, então chegaram os soldados e o pegaram, e ali pararam com ele, queridos, colocaram uma veste de púrpura para poder blasfemar mais ainda de Jesus. Fizeram uma coroa, chamada coroa de espinhos, que eles dão o nome, escuta bem, espinho de Cristo sírio. Alguns estudiosos ou judeus também crê que eram os espinhos da acácia. Esses espinhos eram bem longos e eram pertos um do outro, que dava condição de trançar aquele vegetal, que era como se fosse ramos com os espinhos, e fazer como se fosse um boné, ou dava muito bem para poder pegar a parte superior da cabeça. E colocaram aquela coroa de espinhos, pegaram um caniço e bateram
bateram na cabeça de Jesus. Imagina, o estudioso, da mesma forma que falou sobre este suor, este sangue que era como gotas, né? Suor como gotas de sangue. Ele diz que a cabeça, aqui em cima da nossa cabeça, é o lugar onde os vasos, onde as veias, ela bomba mais sangue. Então, querido, quando colocou a coroa e aqueles espinhos penetraram, imagina a quantidade de sangue que começou a sair desta parte, né, frontal e desta parte da cabeça de Jesus. E eles não tiveram dó, porque batiam, cuspiam, esmurravam e criticaram dele, dizendo que ele era o quê? Que ele era o rei de judeus, se ele podia sair dali, que ele saísse. Jesus passou esse sofrimento da coroa de espinhos, dos açoites, não é? E aí, queridos, depois de tudo isso ainda, quando Jesus já é condenado por Pilatos, ele vai até Herodes. Pilatos a princípio não condena, ele vai até Herodes, volta para Pilatos, Pilatos lava as mãos, o povo condena, crucificam, era a festa dos judeus, solta alguém e prende este Jesus, porque para eles, os judeus, os líderes, Jesus tinha muito mais pecado, porque blasfemava contra Deus, e deveria ser preso no lugar daquele homem. Pilatos, para poder agradar os judeus, não criar uma revolução, um problema contra o Estado romano, o que ele faz? Ele solta Barrabás e prende a Jesus. Agora começa um momento também de sofrimento físico, até chegar na cruz. O sofrimento chamado, queridos, de caminhada até o Gólgota. Existia um morro bem próximo de Jerusalém, que chamava Morro da Caveira, ou Gólgota, que ficava aproximadamente 800 metros. Jesus teve que pegar uma das partes, segundo os estudiosos, não foi a cruz toda, mas se foi a cruz toda também, né? Algumas pessoas falam que foi a cruz toda, outros não, mas não importa, fala que foi a cruz. Ele pegou aquela parte, mas com o corpo todo dilacerado, com a coroa de espinhos, depois de ter sofrido tanto, ele pegou a sua cruz e ele teve que levar até aquele lugar chamado Gólgota. Ele teve que dar tudo de si, ele teve que chegar até aquele lugar. Segundo algumas pessoas falam, amado, escuta bem, sobre a questão dos açoites. Quem era açoitado, dependendo da estrutura do corpo, do condicionamento da pessoa, ela não chegava até a última, 39 ou a 40ª açoite pelo chicote, ele não chegava até ela, porque ele morria antes por causa da dor intensa, da hemorragia que já estava ocasionando, da febre. Ele poderia dar uma parada cardíaca, mas o meu e o seu Jesus passou tudo isso no nosso lugar. Foi por aquela via chamada Via Dolorosa, foi caminhando dilacerado, com a coroa de espinhos, sangrando, sofrendo e ainda carregando o madeiro, até chegar àquele lugar chamado Gólgota. Depois lá ainda existiu outro sofrimento, quando deitaram a cruz, ajuntaram os pedaços da cruz, abriram os seus braços, e ali, com pregos enormes, de aproximadamente, não é, podemos dizer aí, 2, 3, 4 centímetros, cravaram na sua mão. Interessante, queridos, que alguns falam que não foi aqui no meio da mão. Por quê? Porque aqui não tem ossos e poderia esvair. Foi justamente no pulso, porque aqui tem mais probabilidade de segurar. E ali, quando cravaram as suas mãos, o levantaram, deram para ele sopo. Alguns falam que foi a mirra, não é? A mirra amarga que deram na sua boca, e depois ainda o traspassaram nesta quinta vértebra da coluna e chegou até o coração. Por isso que quando ultrapassou, pegou alguns lugares aonde existia uma água, não é, no corpo, e aí saiu água misturado com que? Com sangue, e Jesus sofrendo tudo isso. Interessante, nós falamos um pouquinho aqui sobre a questão também do peso emocional que Jesus passou. Já parou para chegar até a cruz? Como Jesus sofreu emocionalmente? Eu vou te falar algumas coisas como Jesus sofreu emocionalmente em nosso lugar. Ele sofreu, querido, porque algumas pessoas demonstraram para ele este sofrimento. Algumas pessoas fizeram com que ele sofresse. Primeiro, ele recebeu através desta emoção para ser abalada. Primeiro, o primeiro beijo traidor. Judas, quando beija, mostra para ele que estava o traindo, abalando então os seus sentimentos. Você percebe também que quem estava bem próximo de Jesus
também trouxe um abalo para ele emocional, porque Pedro de muitas vezes falava: Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, Senhor, até a morte de cruz eu vou morrer com o Senhor, não vou te negar. Pedro nega Jesus, Pedro demonstra, não é, emocionalmente, não é, que não está preparado para realmente seguir Jesus naquela época, até aquela altura, e ele abala as emoções de Jesus. Ele sofreu, Jesus sofreu emocionalmente, porque alguém o beijou que estava do seu lado, alguém o negou porque estava do seu lado. Ele foi vítima também do julgamento falso que fizeram contra ele. Ele foi vítima então e condenado por algo que ele não fez de falso. E para nós terminarmos, quando colocaram uma placa na sua cruz, abalou também Jesus emocionalmente, porque naquela placa não estava a pura verdade como o deboche, mas a pura verdade como o plano de Deus. Estava escrito em latim, estava escrito em grego e em aramaico. O que? Estava escrito Jesus Nazareno, o Filho. Ele é o Filho do Deus vivo. E se ele passou todo esse problema emocional, foi para que nós pudéssemos ser curados. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Ele foi cuspido, ele sofreu as emoções no nosso lugar. E por último, até chegar à crucificação, ele sofreu, queridos, o chamado peso espiritual da cruz. É o maior ápice que todos poderiam esperar quando erravam. A cruz, queridos, era a maneira de cobrar de alguém quando alguém era condenado por alguma coisa que fazia de errado. Era um método utilizado naquele tempo antigo. Primeiro, segundo o que eles falam, em Roma e Cartago, que é uma cidade da Tunísia, no norte da África, eles aderiram isso. E quando eles aderiram, eles começaram a colocar isso como lei. E depois que eles colocaram isso, passado alguns séculos, quando chega Constantino, que assume o reinado de Roma, Constantino abole isso. E alguns dizem que isso começou não em Roma, não em Cartago, mas começou lá na Fenícia, não é? Quando eles adotaram esta maneira, quando a pessoa ela passava por um julgamento e ela deveria ser cobrada por alguma coisa, crucificavam a pessoa até a morte. E essa pessoa não tinha como absorção nenhuma, nem como se defender. Queridos, nós precisamos de entender o que essa palavra crucificação representa para nós. A palavra crucificação representa cruz, mas representa estar pendurado, está fixado. Jesus passou verdadeiramente pela crucificação. Ele pagou pelo meu, ele pagou pelo seu pecado, porque diz a palavra, quando nós lemos lá em Lucas capítulo 15, que foi a hora terceira que Jesus começou a passar por essa via dolorosa, quando ele foi crucificado, e ele ficou até a hora nona. Já imaginou uma pessoa ficar 6 horas pendurado numa cruz? Não tinha condição de estrutura física nenhuma, ainda mais de ter o seu corpo todo dilacerado. Ficou 6 horas pendurado, da hora terceira até a hora nona, às 3 horas da tarde. Jesus ficou crucificado, mas não ficou crucificado de qualquer maneira. Ficou crucificado com pessoas debochando ele, com 2, um ao lado do outro, e ainda tendo um daqueles que eram assaltantes que estavam sendo crucificados também, debochando dele, dizendo se ele era o Cristo, que ele deveria descer de lá, levar o outro companheiro e levar ele mesmo. Mas Jesus, segundo a Bíblia, Isaías 53, permaneceu como cordeiro, com a boca fechada, porque ele deveria passar pelo sofrimento no nosso lugar. Aleluia. Querido, oxalá, se nós lembrássemos todas as manhãs do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, nós seríamos melhores cristãos, melhores maridos, melhores trabalhadores, melhores pessoas. Sabe por quê? Porque ele pagou no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida maravilhosa como nós estamos tendo. E tem pessoas ainda que não dão valor ao que Jesus fez, mas essa manhã eu quero dar valor. Eu quero acreditar que o que ele fez vai me justificar e me levar para a vida eterna. E isso é valor demais pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Diz a palavra que chegando já a hora nona, às 3 horas da tarde, diz a palavra que Jesus deu um brado do sofrimento espiritual que ele estava passando. E ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é uma expressão aramaica que quer dizer: Deus meu,
por que me desamparaste? A cruz, irmãos, é o ápice do sofrimento de Jesus. E o tema nesta manhã é que todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que olhar para o Filho de Deus, tem condição de ser salvo. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus chamado Jesus sofreu todos os pesares da cruz em nosso lugar. A cruz era para intimidar as demais pessoas que faziam coisas erradas, mas a cruz também era para humilhar as pessoas. A cruz era para intimidar, mas também para humilhar quem estava sendo crucificado. E como Jesus, ele foi humilhado na crucificação. Sabe o que Jesus trouxe sobre si? Todos os nossos pecados. Ele estava demonstrando com seus braços abertos, com seus pés esquerdos sobre o direito, e um cravo também. Ele estava demonstrando, e aquela placa verdadeira, que maravilha aquela placa, dizendo que ele é Nazareno, o Filho do Deus vivo, era uma verdade. Ele estava demonstrando: eu estou levando o pecado de toda a humanidade, eu estou pagando o preço, eu estou pagando o preço. Jesus estava demonstrando também que toda a maldição que haveria de vir sobre aquele que estaria naquele lugar estava caindo sobre ele, aleluia. Ele ficou calado no sofrimento, ele ficou calado. E tem hora que nós ainda murmuramos e esquecemos do sacrifício de Jesus. Passamos uma lutinha qualquer e a primeira expressão nossa é de queixar, é de reclamar. Querido, não reclame, aprenda como Jesus. Isaías 53 fala que ele foi até o matadouro e não abriu a sua boca. Ele recebeu o pecado meu e o seu, a maldição sua e minha, não abrindo a boca, mas pagando o preço determinado para a glória do nome do Senhor. Isaías 53:3 fala assim: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado aonde? Na vida mansa, na vida maravilhosa? Não, no sofrimento. Deus experimentou o Filho no sofrimento, para que você tivesse uma vida maravilhosa no planeta Terra, e muito mais abundante, a vida eterna. Pode dar glória? Amém? Versículo 7 fala assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Versículo 11, olha a recompensa, o porquê que Jesus foi à cruz. Sabe por que ele foi à cruz? Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus morreu na cruz para poder alegrar o coração do Pai. Morreu na cruz e ele está satisfeito. Ele não está triste por ter morrido no seu lugar, não. Ele está feliz porque ele cumpriu o desejo do Pai, pagou o preço, e você hoje pode ser livre, 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 livre por causa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Se é para Jesus, pode aplaudir. Tem pessoas que talvez acham que Jesus ter morrido na cruz do Calvário, Jesus está lá lamentando, assentado no seu trono de glória. Não, Jesus está satisfeito. Ele verá o trabalho da sua alma. Ele realizou um trabalho, ele veio para fazer um trabalho. Jesus não veio para brincar, eu preguei sobre isso outro dia. Jesus não veio para brincar na terra, não. Ele veio com um propósito, e o propósito era sofrer, 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 mas sofrer para ver o trabalho das suas mãos e ficar satisfeito, porque foi cumprido o trabalho das suas mãos. Há uma recomendação ao escritor dos Hebreus, a nós e a todos aqueles que leram aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 2. O escritor dos Hebreus, no versículo 1, fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas olhando para nós. Tem pessoas olhando para nós, mas não olhando só com um olhar qualquer, mas um olhar de exame. Como que aquele que fala, que crê no sofrimento de Jesus, no sacrifício de Jesus, ele está se portando? Ele tomou posse do retirar da maldição e do pecado sobre ele. Como que ele está vivendo? É isso que o versículo 1 nos dá a entender. E aí o escritor dos Hebreus nos dá uma recomendação. Uma grande nuvem de testemunhas está ao nosso derredor, mas nós precisamos de continuar fazendo isso que está escrito no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta. Volto a dizer aqui esta parte do texto, o qual pelo gozo que ele estava proposto. Irmãos, Jesus tinha duas opções como Deus. A opção dele como Deus, não estou falando dele como homem, a opção dele como Deus era de dizer: todos aqui que querem me condenar, caiam mortos agora. Ele poderia fazer isso e vir um gozo no seu homem, um gozo na sua carne, de ver a execução dele como Deus Todo-Poderoso. Poderia ou não poderia? Sim. Mas Jesus, morrendo na cruz do Calvário, desprezou este gozo humano, desprezou esta glória humana, para receber a glória divina, para receber a recompensa daquilo que ele passaria sofrendo no meu e no seu lugar. E aqui está dizendo, desprezando a afronta. Ele poderia ser afrontado. Se ele tivesse feito isso, uma análise minha, se ele tivesse feito isso, com certeza Satanás se levantaria e falaria: tá vendo? O plano do teu pai, o teu plano foi frustrado. Você é um frustrado. Você não tem condição de justificar ninguém. Então ele receberia a afronta e não teria como se justificar. Mas Jesus deixou o gozo desta terra, e ele nos dá uma recomendação, o escritor dos Hebreus, dizendo que nós temos que olhar firmemente para Jesus, porque ele é autor e consumador da nossa fé. Ele fez algo para poder justificar a todos nós. Versículo 3 nos dá outra consideração pelo escritor de Hebreus capítulo 12. Ele diz assim: considerai, temos que considerar, temos que dar crédito, valorizar aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou oposição? Sim, meus irmãos. Muitas pessoas queriam matar Jesus, foi logo no começo do ministério dele, e ele passou por estas oposições, passou por esses escárnios, passou por esses sofrimentos, para você ter liberdade, para você ter sentido de viver, para você valorizar ele, para você olhar para ele todo dia. Não é só quando você está em sofrimento que você tem que olhar para ele. Quando nós olhamos para ele, ele reluz a sua glória em nós, o seu caráter em nós, e nós somos transformados para a glória do nome do Senhor. É isso que ele quer. Somos salvos desta condenação, que um dia o pecado nos colocou debaixo desta maldição. Considerai aquele que suportou tal oposição contra os pecadores, contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Sabe o que acontece? Fazendo uma ligação da escola dominical de algo que nós escutamos. Sabe por que acontece? Porque muitas pessoas param no meio do caminho e desistem, porque eles deixaram de olhar para Jesus, porque eles deixaram de valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário, porque eles deixaram de valorizar o sofrimento de Jesus, e falam: isso é uma dorzinha de dente, isso é uma dorzinha no dedo, isso não é nada, só furou os seus pés, isso não é nada, só levou uma chicotadinha, não aconteceu nada. Esconderam o corpo de Jesus, como falaram naquela época, não é? Ele morreu, esconderam o corpo dele, não ressuscitou nada. Eles deixam de valorizar, eles olham para outras coisas, e aí eles cansam, eles desfalecem, eles entregam a sua fé e se desviam do propósito de Deus. Mas nesta manhã o escritor dos Hebreus fala assim para nós: para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Sabe por quê? Porque lá no parte A do versículo está dizendo assim: porque ele suportou toda afronta contra os pecadores que estavam afrontando ele ao vosso respeito. Jesus suportou tudo, encarou tudo no seu lugar. E nesta manhã, querido, eu estou aqui para te falar que é manhã de você olhar para Jesus para ser salvo. Se você não olhar para Jesus, não tem como você ser salvo. Termina o meu sermão na consideração do capítulo 3, a partir do versículo de número 15. Olha aqui que está 16, que está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Deus amou o mundo de tal maneira, dando o seu filho? Porque lá está dizendo que todo aquele que crê que Deus enviou o seu filho para sofrer no lugar dele, sabe o que ele vai ter como recompensa? Se ele crê em Jesus, ele vai ter
a vida eterna, porque a vida eterna pertence às mãos do Pai, e pelo Filho nós recebemos a vida eterna quando nós cremos nele, recebemos ele como Salvador no nosso lugar. Segunda coisa que eu preciso de entender no texto, que o Filho foi enviado com um propósito, sabe para quê? Para que não condenasse o mundo. Não pense que Jesus é mau, irmão. Jesus não veio para condenar ninguém, mas Jesus veio para salvar o mundo. Aleluia. 17. Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas que todo aquele que cresce nele, para que o mundo fosse salvo por causa da vinda de Jesus. Então Jesus não veio para condenar ninguém. Quem condena somos nós mesmos. Se nós praticamos alguma coisa má, o texto posterior vai falar sobre isso. É nós mesmos que estamos buscando a condenação para nós. Jesus veio com o intuito de salvar a sua e a minha vida. Foi para isso que ele veio. Terceira coisa, quem nele crê. Então, se eu crer em Jesus, eu vou ser condenado, pastor? Vou continuar sendo condenado? Não! O texto está dizendo: quem nele crê não passará por condenação. Mas o texto também fala posterior: mas quem não crê já está debaixo da condenação. Então, podemos dizer assim: duas escolhas e uma só opção: ser condenado e não ser condenado. Se eu entro debaixo para não ser condenado, porque eu creio em Jesus, e é Ele que me salva para dar vida eterna, a condenação, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas agora estão andando segundo o Espírito de Deus. Amém? Então é isso. Quem crê nele não é condenado. E a última coisa, qual é a condenação então para aqueles que não querem andar nele? Sabe qual é a condenação? É estas pessoas, como diz o último versículo. Olha o que está dizendo aí o versículo de número 20 e 21. A condenação é amar mais as coisas das trevas do que amar as coisas da luz. Quem é luz? A luz, a Bíblia fala que a luz vem da palavra. A luz vem de Jesus, que é a luz do mundo. A luz vem de Deus para iluminar todas as coisas, segundo Tiago capítulo 1. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda coisa boa vai descendo da onde? Lá do Pai das luzes, de Deus, que não há sombra e nem mudança de variação. Então a luz, podemos dizer assim, espiritual, para iluminar o homem, vai descendo de Deus, vem de Jesus, vem da palavra. E aí, irmãos, nós andamos debaixo das trevas, sim, mas tem uma opção para nós. Se eu quero andar na luz, eu tenho que vir para a luz e deixar a luz iluminar em mim o que está em trevas. E quando ela ilumina, se nós recebemos Jesus, que é a luz na nossa vida, Ele começa a tirar tudo, Ele começa a trabalhar na nossa vida. E aí nós não temos medo de permanecer na luz, nós não temos medo de deixar a luz brilhar em nós, porque a luz vai mostrar os defeitos mesmo, e vai mesmo, a palavra vai mostrar, vai confrontar o meu defeito. Mas toda vez que a palavra confrontar, eu vou orar a Deus e falar: Senhor, sou imperfeito, mas o Senhor é perfeito, cura essa área na minha vida, transforma essa área na minha vida. Sabe para quê? Porque quando Ele transforma, as obras de Deus começam a fazer presença na minha vida. Mas quem ama as trevas não vai ter coragem de sair daqui para vir para cá. Por quê? Porque ele ama mais o mundo e as trevas do que o céu e a glória e o dono da glória chamado Jesus. Ele quer ficar aqui escondidinho, ele quer ficar nas trevas. Vou ler o texto só para você entender. Diz assim: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Não tem jeito. E diz um texto aqui também na Bíblia, que você sabe, que fala que ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir o mundo ou as riquezas. Não tem jeito. Por quê? Porque se eu servir um pouquinho de cá e um pouquinho aqui, o que vai acontecer? O nosso Deus vai falar assim: não, eu comprei ele, eu paguei o preço por ele, ele é todo meu. Não é metade minha ou 99%, ele é todo meu. E o que está aqui, que supostamente o diabo fala: ele é meu escravo, ele é todo meu. Ele não vai querer dar metade para Deus, ele quer tudo para ele também. Então o texto está dizendo assim: todo aquele que pratica o mal vai aborrecer a luz, e não vem para a luz para que as obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, ele vai vir para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras, elas são feitas em Deus. Aleluia.
Esse é o texto para nós. Recapitulando, Deus deu o seu Filho, sabe para quê? Para que você tenha um presente maravilhoso. E o presente que Deus deu para você e quer dar nesta manhã, se você ainda não recebeu, é a vida eterna por causa de Jesus. Jesus não foi enviado de qualquer maneira. O propósito dele é para não deixar que ninguém seja condenado. Pelo contrário, mas que todos possam ser salvos do mundo e da condenação. Quem nele crê, jamais vai passar em condenação. E a condenação é, se quer amar o mundo, vai ser condenado. Se não quer amar o mundo, vai ser absolvido para a glória e para louvor do nome de Jesus. Mas nesta manhã, meu irmão, você precisa tomar a decisão para fazer uma coisa. Se você quer salvação, você tem que começar a olhar para Jesus nesta manhã. Não tem jeito de nós recebermos salvação se nós não entendemos o porquê que Jesus sofreu todo aquele sofrimento. Se eu pedir aqui para você levantar a mão nesta manhã e te perguntar, você teria coragem de colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça e perfurar ainda com um caniço batendo nela? Ninguém levantaria a mão. Se eu perguntar aqui nesta manhã, você teria coragem de assumir o lugar de alguém para ser açoitados 40 ou 39, ou 40 menos 1 que é 39, você teria coragem de passar? E ainda mais quando Paulo também fala que ele passou, foi por 4 açoites, não foi só um, passou por 4. Chegava no 39, começava a contar o número 1 de novo, ele passou 4 por causa de Jesus. Você teria coragem de ser amarrado, açoitado? Outra coisa, você teria coragem de passar por esse estresse que Jesus passou no Getsemane, para suar gotas de sangue? Você teria coragem de ser crucificado pela humanidade? Ninguém teria coragem de sofrer como Jesus sofreu. Mas eu louvo a Deus que Ele sofreu tudo isso para que nós pudéssemos olhar para Ele. E olhando para Ele, temos salvação. Talvez você entrou 2016 com dúvida. Qual é a dúvida, pastor? Sou salvo em Cristo Jesus ou não? Estou preparado em Cristo Jesus, porque é Ele que nos prepara. Humanamente nós não estamos preparados, mas é Ele que nos prepara. Estamos preparados para encontrar com Todo-Poderoso Deus, ou nós não estamos? Meu irmão, para você poder receber esta salvação, olhando para Jesus, você tem que confessá-lo com seu coração e crer. Confessar com a boca e crer no coração. Não pode ser tímido. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia nos fala que nós temos que confessar com os lábios e crer no coração que Deus, Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Nesta manhã você tem a oportunidade de fazer isso. Aonde está? Fecha os teus olhos agora. A primeira pessoa que ainda não confessou. Também a Bíblia fala assim, que se nós nos envergonharmos de confessar Jesus naquele dia, o Senhor Jesus fala que Ele terá vergonha também de nos apresentar diante do Pai. Então, para que Jesus tenha vergonha, não tenha vergonha de nos apresentar diante do Pai, vamos confessá-lo, querido. Vamos confessá-lo. Você não precisa morrer numa cruz, você não precisa passar por açoites de chicotes, você não precisa de uma coroa, você não precisa de ser levado no sinédrio, você não precisa de ser esbofeteado, cuspido, xingado, humilhado, blasfemado. Sabe por quê? Porque Ele já passou no seu lugar. Mas uma coisa você tem que fazer: tem que confessá-lo como o Senhor da sua vida. Você tem que confessá-lo como o Senhor da sua vida. Isso é prerrogativa para Jesus começar a trabalhar na salvação na sua vida.